Ou seja, agora ela estava sozinha e o barco continuava afundando. E a Terry Jo acreditava que morreria naquela boia. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Mais ou menos caso criminal, mais ou menos história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Julian Harvey e a família Duperrault. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar naufrágio, suicídio, incêndio, morte por arma de fogo, crianças sendo abandonadas. Vamos começar então? A família Duperrault vivia em Green Bay, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Jean e Arthur Duperrault adoravam passear de barco, navegar e nadar no mar. Os três filhos, Brian, Terry Jo e Renee, também adoravam praia, adoravam o mar. Arthur tinha 41 anos de idade e Jean tinha 38, quando em 1961 eles foram passar férias na Flórida. A família vinha planejando tirar um ano para viajar o mundo de barco. Mas, como vocês devem imaginar, isso seria complicadíssimo, tendo 3 crianças, uma delas tem 7 aninhos, o mais velho tinha 14 anos, então eles decidiram fazer um passeio de teste. Naquele verão, na Flórida, eles passariam uma semana no mar em um iate chamado Bluebell, indo em direção às Bahamas. Eles contavam também com os serviços do capitão Julian Harvey, de 44 anos de idade, que estaria comandando a viagem. Julian era especializado naquela rota, ele também era guia turístico, ele tinha experiência na marinha e era um grande amigo da família. Todo mundo ali se sentia muito seguro com ele pilotando o barco, e ele também trouxe a sua 6ª esposa. Sim, a 6ª esposa, Mary. Na ida, deu tudo certo. Eles passaram alguns dias nas Bahamas, eles se divertiram. E aí, é claro, chegou a hora de voltar para casa. Porém, infelizmente, 5 dos 7 tripulantes daquele barco nunca mais pisariam em terra firme. Os relatos que nós temos dos próximos dias vêm todos da Terry Jo, de 11 anos na época. Na noite do dia 12 de novembro de 61, a família já estava viajando há 5 dias. Naquela noite, a Terry foi dormir sozinha na cabine, porque seus 2 irmãos tinham caído no sono no andar de cima e ninguém quis acordá-los, então ela foi dormir sozinha. Por volta das 11 horas da noite, ela acordou ouvindo gritos. Seu irmão Brian parecia estar pedindo por socorro. Ela estava muito assustada, então ela ficou lá parada ouvindo o que acontecia. Passos iam de um lado para o outro no andar de cima, e quando ela finalmente teve coragem, ela subiu as escadas e encontrou a mãe e o irmão mais velho mortos na cozinha. Havia sangue para todo lado. Ela continuou andando e percebeu que o Julian, o capitão do barco, estava vindo na sua direção. Ele a levou até o andar de baixo e fechou a porta. Só que aí ela viu que a cabine estava enchendo de água, então ela precisava sair de lá. Lá fora, Julian estava parado, segurando alguma coisa. Foi tudo muito rápido, mas ela acredita que o que ele segurava era um rifle. Foi quando ele a deixou lá embaixo de novo que ela percebeu que ele provavelmente planejava abandoná-la no barco enquanto o barco literalmente afundava. Pensando rápido e já com água até a cintura, ela mais uma vez encontrou o Julian soltando o bote salva-vidas. Ela o viu mergulhar na água e entrar no bote, ou seja, agora ela estava sozinha e o barco continuava afundando. Terry se lembrou que tinha um bote menor, mais uma boia do que um bote, mas era tudo que ela conseguia pensar, do outro lado do iate. Então ela correu até lá, soltou essa boia na água e mergulhou e conseguiu entrar nela e ficar flutuando. E assim ela passou 3 dias e meio no mar. Ela teve algumas alucinações, ela viu ilhas, ela viu pessoas, mas nada daquilo era real. Durante aqueles 3 dias, o que ela podia fazer era olhar a água e esperar que alguém a percebesse. De acordo com ela viu um avião que passou por cima dela, mas não percebeu que ela estava lá. A Terry Jo acreditava que morreria naquela boia. No dia 13 de novembro, um casal foi encontrado flutuando em um bote na costa dos Estados Unidos. Logo, os socorristas perceberam que só o homem estava vivo. Eram Julian e Mary Harvey. Após se recuperar, o Julian explicou que estava em um iate chamado Bluebell, no qual o tanque de gasolina estourou por conta de uma tempestade. Esse estouro gerou um incêndio no barco. Ele tentou usar um extintor de incêndio, mas não deu tempo.
era muito fogo. E aí ele conseguiu soltar o bote, pulou dentro da água e momentos depois ele encontrou o corpo da esposa, já falecida. Julian procurou por mais sobreviventes, mas diz ele que não viu ninguém, só o corpo de uma das crianças e o barco afundando. A necrópsia da Mary confirmou que ela morreu afogada. Mas, né, eu e você já sabemos que, de acordo com a história da Terry Jo, isso não é verdade. Não tinha incêndio, não tinha tempestade. Por que será que o Julian estava mentindo? No dia 16 de novembro de 1961, na Flórida, um marinheiro estava tirando fotos do mar quando seu capitão notou uma imagem estranha na água à distância. Uma boia salva-vidas com uma pessoa sentada nela. Uma menina? Terry Jo. Seu pequeno bote, que era mais uma boia do que um bote, estava se destruindo aos poucos, e agora só tinha sobrado a boia e uma rede na qual a Terry Jo estava sentada. A tripulação foi capaz de resgatá-la, oferecer primeiros socorros e levá-la o mais rápido possível para um hospital, para o qual ela foi levada de helicóptero. Ela estava desidratada, estava faminta, estava toda queimada de sol, mas sobreviveu. Alguns dias depois, já recuperada, ela foi questionada, mas infelizmente ela se recusava a dizer o que tinha acontecido. Ela deu seu nome, Terry Jo Duperreault, mas só isso. É compreensível que uma menina de 11 anos não queira contar toda essa história, né, extremamente traumática, só que sem a sua ajuda ninguém nunca saberia o que aconteceu de verdade com a família dela. Muitos diziam que, se ela ainda estava viva, havia a possibilidade de outras pessoas também estarem. Então, mesmo com pouquíssimas informações, muitos jornais publicaram essa história, não só com o objetivo de encontrar a família da Terry Jo, mas também na esperança de outros sobreviventes aparecerem. Em seguida, eles conectaram a história da Terry Jo com a do Julian, e o quebra-cabeça foi se juntando aos poucos. Julian ficou muito feliz em saber que a Terry Jo estava bem. Ou pelo menos ele fingiu que estava feliz em saber que a Terry Jo estava bem. Porque no dia seguinte, Julian Harvey foi encontrado morto na sua suíte de hotel. Ele cometeu suicídio. Nas suas malas havia documentos que indicavam que ele já planejava isso, um testamento, uma carta a um amigo e também documentos permitindo que esse amigo adotasse o seu filho, que aparentemente o Julian tinha um filho. Foi aí que a polícia decidiu investigar o naufrágio do Bluebell. Primeiramente, o dono do barco revelou que o iate tinha sido inspecionado recentemente. Vários ajustes tinham sido feitos, estava novinho e folha, e ele suportaria várias tempestades. Tipo, o iate estava em perfeitas condições. Detetives também descobriram que o Julian havia processado outras empresas de navegação recentemente por outros acidentes de barco, e que ele tinha vencido, tinha ganhado bastante dinheiro com isso. Ele também havia perdido a quinta esposa e a quinta sogra em um acidente de carro recentemente, menos de um ano antes do naufrágio do Bluebell. E que a Mary, a atual esposa dele, tinha um seguro de vida equivalente a $20 mil. Seus ex-colegas na marinha comentaram que ele era um homem que adorava adrenalina e perigo, e ele sempre fazia as rotas mais perigosas e parecia ficar feliz quando via tempestades se aproximando. Porém, sem testemunhas e sem o barco Bluebell para inspecionar, a única pessoa que poderia contar a verdade sobre o que aconteceu agora era a Terry Jo. Ela concordou em contar a história para a polícia, mas só se aquela informação nunca fosse publicada. Sim, a verdadeira história do que aconteceu com o Bluebell só veio à tona 50 anos depois, em 2010. Todo esse relato que eu contei pra vocês só foi publicado pela Terry Jo em 2010. Recuperada e sadia, a Terry Jo foi viver com seus tios no Wisconsin. Um velório simbólico foi feito para sua família e uma lápide foi colocada no cemitério para eles. Mas a Terry Jo revelou que ainda tinha esperanças que o pai estivesse vivo e de que ele poderia aparecer a qualquer momento. Essas ideias de que pessoas ainda podiam estar vivas, de que seus familiares ainda podiam estar vivas, só foram embora lá pelos 30 anos de idade dela. Ela ficou muito tempo acreditando que isso era possível. Ela se casou, ela teve filhos e com o tempo ela voltou a amar o mar. Sim, ela voltou pro mar. Ela ainda gosta muito de barcos e da praia. É o lugar que ela mais ama. Em 2010, ela publicou o seu livro Alone, Orphaned in the Ocean, ou seja, sozinha, órfã no mar. E assim o mundo finalmente pôde saber a verdade de que foi realmente Julian Harvey que assassinou a família e abandonou o barco com uma criança ainda viva
nele. Não havia tempestade, não havia incêndio, nada disso. Muitos acreditam que Julian Harvey planejava assassinar apenas a esposa, dizer que ela havia caído fora do barco, porém ele foi pego e decidiu afundar o barco, assassinando todos os tripulantes, inclusive as crianças. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que ele cometeu suicídio porque ele já estava se sentindo culpado e percebeu que quando ela liberasse essa história, ele ia ser preso. E ele não queria ser preso. Deixem os seus comentários, por favor. Me digam o que vocês acham. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada a Fabiana Almeida, Juliana Pacheco e Luísa Canto por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. E se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no botãozinho do valeu. Outra coisa que eu tenho que falar é que o meu canal de vlogs vai aparecer aqui nesse cantinho. E que as minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até o fim. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!